Pessoal, vamos lá, dando sequência à nossa aula da semana. Hoje é dia de embriologia, sextou, né? Sextou de quarentena. A gente segue aqui nesse canal tentando manter o nosso contato, manter o nosso conteúdo em dia. Certo? A primeira coisa, o primeiro recado que eu vou dar para vocês é que essa aula ela é compartilhada em dois momentos, na parte 1 e na parte 2. Eu separei ela em dois momentos devido à dificuldade da internet de vocês. Então, como ela é uma aula mais comprida, embora tenha somente 40 slides, a gente tem muita informação nesses 40 slides, eu compartilhei a aula em dois pedaços, parti ela em dois pedaços e postei no YouTube em dois pedaços. Essa é a parte 1, depois vocês têm a parte 2 e depois vocês têm um pequeno vídeo que mostra todo o processo, desde lá da gametogênese até o final, certo? Gostaria de ressaltar aqui a importância de você, aluno, que estiver perdido em algum momento da matéria, principalmente alunos do primeiro semestre, que não deixem de me procurar. Eu estou disponível, não digo 24 horas, porque eu preciso dormir, mas das 7 da manhã às 10 da noite eu estou disponível, estou em casa, estou de quarentena, isolamento total. Então, assim, eu tenho todo o tempo do mundo, né, que eu dentro do limite ali disponível para atender vocês, que é aquele que eu estou montando aula. Fora isso, eu tô no meu aqui disponível para vocês. Não deixem de perguntar, não deixem, eu posso montar uma live no Skype, no Zoom, no Meet, qualquer momento eu posso conversar com vocês e a gente pode esclarecer essas dúvidas. Não deixem o barco seguir sem entender essas coisas que são mais básicas nesses momentos do início do semestre até agora. Não gostaria de ver nenhum de vocês perdidos dizendo que não está entendendo por falta de explicação. Deixar bem claro isso para vocês. Então vamos lá, pessoal, dando início na aula de hoje. Embora seja a terceira, quarta vez que eu esteja gravando esse áudio, porque eu perdi, deu problema, aconteceu 500 coisas, mas vamos lá, vamos recordar desde a aula passada, né, das duas primeiras aulas, o que aconteceu nesses processos para a gente ver onde que a gente está e a gente se situar, o que aconteceu para a gente chegar até esse momento que a gente está hoje, tá? Primeira coisa que a gente fez foi passar na primeira aula, lá na primeira aula, revisar para alguns e ver para outros, né, o conceito de mitose e meiose. Na meiose, a gente tem uma célula que vai dar origem após sucessivas etapas em 4 células com metade do material genético. E na mitose, a gente tem uma célula que vai dar origem a 2 células filhas idênticas à célula mãe. Então, a gente viu isso por quê? Porque a gente viu que a formação do óvulo e do espermatozoide passa pelos processos de mitose e meiose. Então, a gente teve o processo da gametogênese, que foi a formação de óvulos e espermatozoide. Aí depois, então, desse zigoto implantado, a gente vai ter o processo da gastrulação. Na gastrulação é aquele processo pelo qual vai ocorrer uma série de invaginações do tecido do embrião, vão formar os famosos folhetos embrionários. Em humanos, isso vai se dar origem através de um disco embrionário, que vão ter 3 lâminas. Esses 3 folhetos germinativos são endoderma, mesoderma e ectoderma, tá? Então, eles são caracterizados como triblásticos. Posterior a isso, a gente tem a formação da notocorda. Então, a notocorda ela vai surgir lá pela transformação do bastão celular no processo notocordal. O assoalho do processo notocordal é fundir-se o endoderma e a degeneração. Vai ocorrer aí uma proliferação de células notocordais a partir da extremidade cefálica e vai ter a formação da placa notocordal que vai se dobrar sobre ela mesma. E por fim, a gente tem a neurulação, né, que foi o último processo que a gente tinha visto na aula passada, que a neurulação nos embriões vertebrados é o processo de formação do tubo neural, do rudimento do sistema nervoso central, que vai ter quando o embrião, essa fase aí, esse embrião vai ser chamado de neurula, tá? Então, com isso, a gente termina a revisão das sequências de eventos que a gente viu naquelas 2 primeiras aulas e que foi interrompido, né? Que a gente ficou uma semana sem aula. Mas então, acho que já dá para vocês relembrarem os processos. Volto a dizer, se a pessoa está com dúvida em qualquer um dos momentos, em qualquer uma das disciplinas, me procura. Eu não tenho
problema nenhum em tirar a dúvida de aluno que não está entendendo. Não precisa ter vergonha, não é vergonha não estar entendendo. Não precisa, né? Chega e fala para mim, ó, professora, manda uma mensagem no privado, professora, vamos marcar um horário, para a senhora tirar as minhas dúvidas, a senhora me dá aquela explicação sobre tal assunto de novo, tá? Então, vamos começar hoje a aula de hoje. A aula de hoje fala sobre o período embrionário e o período fetal. O período embrionário, ele vai da 4ª à 8ª semana da gestação, certo? Então, nesse período, é o período, um dos períodos críticos mais importantes da gestação, não que os outros não sejam, mas esse é um período muito importante. E o período fetal vai da 9ª semana até o nascimento do bebê. Dentro do período embrionário, a gente tem um processo que se chama organogênese, certo? A organogênese vai, então, ali da 4ª até a 8ª semana, e compreende a formação de tecidos a partir dos folhetos embrionários que a gente já tinha estabelecido anteriormente, que é o mesoderma, o ectoderma e o endoderma. Então, o mesoderma vai dar origem ao esqueleto, aos músculos, ao sistema cardiovascular, ao sistema excretor, ao sistema reprodutor. E a ectoderme vai dar origem ao sistema nervoso, aos órgãos dos sentidos, a epiderme. E a endoderme vai dar origem ao sistema respiratório, ao fígado, ao pâncreas, ao sistema excretor e o revestimento do tubo digestório. Então, vocês vejam que a partir de cada folheto a gente tem a formação de tecidos, né? E que a mesoderme, ela dá mais a sustentação, a ectoderme vai lá mais no olfato, de sentido, de sistema nervoso, e a endoderme vai ali no sistema mais digestivo, né? Então, prestem atenção nessa informação. A organogênese é parte do processo do desenvolvimento embrionário, na qual os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, vão se diferenciar e vão dar origem aos órgãos internos do organismo. Isso vai acontecer da 4ª à 8ª semana, que constitui a maior parte do desenvolvimento embrionário, vai estabelecer as principais estruturas internas e externas, a formação de vários sistemas e órgãos. Isso é formação, eles ainda não vão ter uma função, eles não vão desempenhar a função nesse período dentro do corpo do feto, mas eles vão estar em formação. E é nesse período aí que a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque a gente tem ação de teratógenos. A gente vai falar na próxima aula, na semana que vem, só sobre teratogênios, né? Sobre substâncias teratogênias, anomalias congênitas que podem ser causadas pelo contato com teratógenos. Algumas considerações são importantes. A maior parte do desenvolvimento embrionário vai acontecer nessa 4ª ou 8ª semana. No final desse período, a maioria dos órgãos e sistemas começam a colocar o desenvolvimento, ou seja, já estão formados e começam a se desenvolver. A exceção é o sistema cardiovascular, porque o sistema cardiovascular ele tem funções mínimas desde o início ali da formação, então nesse período do 4ª ou 8ª semana ele já consegue exercer a sua função. E na medida que é surgimento dos órgãos, a forma do embrião muda. Então, no início, o embrião não tem aspecto nenhum parecido com o humano. Ele parece mais, às vezes, um girino, ele parece qualquer outra coisa do que se diga que vai dar origem a um embrião, né, que apresente um aspecto humano, que vai dar origem a um feto, a um bebê. Então, ele vai passando por transformações morfológicas muito drásticas ao longo desse período, porque no início ele pode até parecer um girino, mas lá no final ele vai se parecer com um aspecto humano, sim. Então, a gente tem fases do desenvolvimento que elas vêm lá desde o início da fecundação até o final. Essas fases do desenvolvimento, a gente divide elas em 3, que é o crescimento, que abrange lá aquelas primeiras fases que a gente viu nas aulas passadas, que vão envolver uma divisão celular, formação de produtos celulares, né? A gente tem ali formação de blasto, de mórula, de neurula. Esse período que a gente vive no período embrionário, a gente chama de morfogênese, porque ela vai incluir movimentos celulares em massa, ou seja, em grande quantidade, que vai permitir interações das células durante a formação de tecidos. Então, agora, aqui, a gente tem a formação de tecidos. Não que esses tecidos tenham uma função ainda, mas eles vão estar em formação. E na próxima fase, eles vão sofrer um processo de especialização que a gente chama de diferenciação, aonde vai acontecer o quê?
A maturação dos processos fisiológicos que resultou na formação dos tecidos e que vão desempenhar as suas funções ainda dentro da barriga da mãe. Então, dentro da quarta ou oitava semana, a mulher, quando exposta a alguns agentes teratógenos, o embrião principalmente, pode causar algumas graves anomalias congênitas. O que é um teratógeno, pessoal? Teratógeno é um agente, droga ou vírus. E quando eu falo de droga, eu não estou falando só das drogas ilícitas, como, por exemplo, crack, cocaína, maconha, o êxtase, álcool. Eu estou falando de drogas que, às vezes, fármacos, né? Muitas das vezes fármacos e que as pessoas, muitas das vezes, fazem o uso da automedicação sem saber das consequências que uma pessoa toma esse remédio pode causar para o feto. Tá? Ou então, alguns vírus ou algumas bactérias, alguns parasitas também vão causar isso, né? Que são os efeitos de teratogenia. Os efeitos teratogênicos, que vão produzir ou aumentar a incidência de quê? De anomalias congênitas. A pessoa nasce com alguma deficiência, nasce com alguma parte do corpo que tem alguma deficiência. Pode ser um aspecto visual, através de uma deformação no corpo, ou pode ser alguma coisa que afete o sistema nervoso. Isso pode acontecer muito também. Então, ali na quarta semana, vai ser o período que vai se iniciar o dobramento do disco embrionário. A gente vai observar grandes alterações e mudanças na forma do corpo do embrião. Nesse momento, ele vai medir aí na média de 5 milímetros de comprimento. O tubo neural vai estar aberto nos neuroporos anterior rostral e posterior caudal. Então, aqui em cima a gente ainda está aberto, aqui embaixo ainda está aberto, tá? A gente pode ver o quê? A formação aqui do arco branquial do faringe, o proencéfalo, o neuroporo anterior tentando se fechar aqui, se curvando para começar um fechamento, o âmnio, que é onde a gente vai ter ali a retenção do líquido. Então, ela é essa membraninha que tá aqui onde eu tô passando o mouse, tá? Que se desenvolve em torno do embrião dos vertebrados superiores. Ele vai dar origem ao saco ou à cavidade amniótica, sem, né, onde vai estar ali dentro o líquido amniótico, que vai se destinar a proteger o quê? A proteger o embrião contra choques e possíveis aderências. A gente tem aqui, um pouquinho abaixo, onde eu estou passando aqui o mouse, a saliência cardíaca, e vocês podem observar no próprio ultrassom que ela vai ficar com ritmo cardíaco pulsante desde o início, ela começa a já ter ritmo cardíaco. Essa parte aqui onde eu estou passando o mouse, ó, é o tubo neural da região onde a gente vai ter formação da medula espinhal. Aqui, essa parte onde parece pequenos dentinhos, são os somitos. Os somitos, para quem não está recordando, a gente já viu eles na aula passada, eles são estruturas epiteliais transitórias que se formam nas primeiras etapas do desenvolvimento dos vertebrados embrionários, né? E eles dão depois origem ao tecido medular aqui, as pedacinhos da medula ali. Na verdade, das vértebras, né? Vão formar costelas, musculatura axial. A velocidade desse crescimento desse embrião, nesse momento, vai ser nesse sentido aqui que eu tô passando o mouse, ó. No sentido do crescimento do eixo maior. Então, a gente vai ter sentido de comprimento, não de largura. O comprimento lateral, ele é muito pouco. Então, a gente vai ter que começar o dobramento da caudal e do neuroporo posterior, aqui em cima, rostral, e esse dobramento vai produzir pregas cefálicas e caudais. Então, aqui para mostrar para vocês da onde que vai derivar cada folheto embrionário, né? Já falamos isso em slides passados. Então, ectoderma, sistema nervoso central, nervoso periférico, sensorial, olho, nariz, ouvido, epiderme, anexos, peles e unhas, glândulas mamárias, hipófise, esmalte dos dentes, tudo é ectoderma que faz. Mesoderme, tecido conjuntivo, a cartilagem, os ossos, músculos estriados e liso, coração, vasos sanguíneos e linfáticos, rim, suprarrenal, ovários, testículos, ductos genitais, pericárdio, pleura, peritônio, baço. E na endoderme, revestimento epitelial, gástrico respiratório, glândulas da tireoide e paratireoide, timo, fígado, pâncreas,
revestimento epitelial da bexiga, urinária e uretra e revestimento epitelial da cavidade do tímpano. Então, o desenvolvimento embrionário é essencialmente um processo de crescimento crescente, porque ele nunca para de crescer enquanto está na barriga da mãe, de complexidade, estrutura e função. Esse crescimento vai realizar através de mitoses, juntamente com a produção de matrizes extracelulares. Então, nesse processo de crescimento embrionário, é exclusivo para a mitose, a gente não tem meiose nessa formação, tá? E isso vai resultar numa complexidade que vai alterar aspectos da morfogênese e da diferenciação. Então, na quarta semana, modificações importantes da forma no corpo, lá pelos 24 dias vai ter aparecimento dos arcos branquiais, os faríngeos, já vão estar aparecendo. O primeiro arco mandibular e o segundo arco ioídeo também vão ser claramente visíveis. Esse arco ioídeo aí, ele é um osso em forma de U, que não se articula em nenhum outro osso, que se localiza na parte anterior do pescoço e vai participar de funções importantes, como deglutição, fala, mastigação e respiração. E para manter o estável, o osso ioide, ele está suspenso por ligamentos faciais nos músculos, então ele já começa a se formar aí na quarta semana. Lá pelos 26 dias vão ser viáveis 3 pares de arcos faríngeos, o neuropóreo anterior vai estar fechado, o prosencéfalo vai produzir uma elevação saliente na cabeça, que é como se fosse aquele dobramento da cabeça, tá? Esse dobramento da cabeça, junto com o dobramento lá da parte caudal, vai proporcionar ao feto uma curvatura como se fosse um formato de C. Se vocês passarem nesse momento assim em cima do feto, vai ficar parecendo como se fosse um C. Então, aí o embrião para vocês com 26 dias, o neurosporo anterior rostral fechado aqui em cima, tá? Vão começar a surgir os brotos dos membros superiores, aqui vai começar a aparecer um braço. Os arcos faríngeos responsáveis pela formação da maior parte de face do pescoço, aqui, ó. A gente vai ter localização da fosseta óptica, que aqui a gente vai ter a orelha se formando, primórdio da orelha interna. O sítio do placoide do cristalino, que vai dar origem ao olho, a boca primitiva, a saliência aqui cardíaca pulsante bem visível, a cauda que depois vai se dobrar aqui, a gente vai aqui embaixo começar a diferenciação dos membros inferiores, a gente já falou de somitos, qual é a função deles, tá? Então, isso aqui, 26º dia. Se eu pegar e desenhar com um lápis aqui em cima, vai parecer que eu tenho um formato de C. Então, só para a gente observar através da figura aí as modificações, tá? Lá no 27º dia, os brotos superiores vão estar presentes, mais visíveis, como vocês veem aqui onde eu estou passando o mouse, tá? São pequenas intumescências nas paredes aí ainda. As fossetas ópticas e os primórdios do ouvido já estão mais desenvolvidos, então isso é uma evolução. Vocês veem aí do 24º ao 28º dia, são apenas 4 dias de diferença do 24º para o 28º, mas são 4 dias muito importantes, porque a gente consegue visualizar muitos eventos importantes acontecendo ao mesmo tempo. Então, no final da quarta semana, vão surgir brotos dos membros inferiores. Aqui embaixo, ó, onde eu vou passar o mouse, já começa a aparecer os membros inferiores. Então, vejam quanta evolução. Lá no 24º dia, a gente tinha recém o neurosporo se fechando. Depois a gente tem aqui formação do ouvido, né, proeminência de encéfalo. A gente tem emergência da cauda caudal, porque ela vai se dobrar. No 28º dia, a gente já tem o aparecimento tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Então, é uma evolução grande. Se a gente observar, em 4 dias é um período bastante importante. Na quinta semana, pequenas modificações no corpo, o crescimento da cabeça em relação ao resto do corpo, devido a um rápido crescimento do encéfalo. Então, é normal as pessoas irem fazer algum exame e se assustarem com o tamanho da cabeça do feto. Isso é muito normal, o feto já vai estar ocupando quase que 50% do volume do corpo. A face vai ficar em proeminência
proeminência cardíaca, ou seja, a face fica bem de frente ali para aquele tecido do coração pulsante. E os brotos dos membros superiores vão ter uma forma de um ramo. A gente não consegue identificar dedos ainda. Os brotos dos membros inferiores têm a forma de nadadeira, tá? Então, é bem característico, um na forma de brotos e outro na forma de nadadeira. Como vocês podem observar nessa figura aqui, a gente tem, isso aqui foi um ultrassom em 3D, tá? Então, aqui está local do encéfalo médio, local da placa nasal que vai dar origem ao nariz, o cordão umbilical, que é por aqui que passam os meios de nutrição do feto, da mãe para o feto. Tudo isso vocês podem observar. O broto do membro superior, tá? Então, na 6ª semana aí, vocês vão ter o quê? Nas placas das mãos se desenvolvendo, como vocês podem observar aqui, o desenvolvimento de membros superiores. Depois de uns 4, 5 dias é que os membros inferiores vão começar a se desenvolver. Vai ter formação do sistema auditivo através das saliências da formação de aurículas aqui pelo lado de fora, mas dentro do tubo digestivo a gente vai ter, do tubo auditivo a gente vai ter a formação. A gente vai ter também pigmentação da retina dos olhos mais evidente. A gente tem a pálpebra, mas ela ainda não tem uma função, ela ainda não tem um movimento de pálpebra. E se vocês olharem aqui nessa fotografia, o que está nesse vermelho aqui mais escuro é o órgão hematopoético. Para quem não sabe o que é um órgão hematopoético, são as células progenitoras hematopoéticas, são células estaminais com potencial para dar origem a todos os tipos de células sanguíneas. Elas estão presentes ali, células presentes na medula, no sangue periférico e no sangue do cordão umbilical. Por isso que ele fica mais em vermelho ali, tá em contato com o cordão umbilical, tá? Então, vai ter já nesse momento uns 12 milímetros de comprimento. Entramos agora para a 7ª semana, né, que são 2 meses de gravidez, que vai ser marcado aí pelo desenvolvimento do coração, tá? Agora ele vai ter 4 câmeras bem definidas que vão definir o batimento cardíaco. Nessa fase aí a mãe começa a sofrer episódios de enjoo, de dor de cabeça. Isso se deve aqui aos níveis aumentados de beta-HCG na corrente sanguínea. Em breve a concentração desse hormônio vai diminuir, que pode representar o fim dos enjoos. Apesar disso, algumas pessoas se sentem enjoadas até o final da gestação, tá? Então, vai começar o que no feto? A ossificação dos membros superiores e os dedos da mão já começam agora a ser bem definidos, tá? Nesse período, o embrião vai chegar a um tamanho maior, cerca de 20 milímetros. Vai acontecer uma herniação umbilical, devido à formação da cavidade abdominal ser pequena. Então, a gente tem que colocar para fora esse cordão umbilical para poder se desenvolver ali, acomodar o intestino, que nesse momento vai crescer muito rápido. Também a gente começa a ver o que? As perninhas. Embora a formação das coxas e pernas não seja ainda a formação de um humano. Então, se você olhar nesse momento, numa figura, vai parecer mais parecido com um animal do que com um ser humano. Nesse momento aqui, a placenta que envolve o feto é muito maior que o próprio feto. Então, ele tem espaço aí para nadar nesse líquido aí por bastante tempo. Então, os órgãos vão começar a ser formados cedo para desempenharem uma função depois, tá? Então, eles estão presentes, mas eles ainda não são esses, por exemplo, braço e perna ainda não têm um aspecto de humano. Os pulmões, nesse momento, vão começar a se desenvolver, a cabeça está crescendo rapidamente, ainda ele possui uma cabeça muito grande. Entrando agora na 8ª semana, tá? Que é aí uma semana importante. Então, durante a última semana do período embrionário, os dedos vão se tornar separados, né? E vão ter os primeiros movimentos voluntários desses membros, tanto do superior quanto no posterior. No final desse período, o embrião já começa a apresentar características mais humanas. A cabeça ainda é muito grande em relação ao resto do corpo, constitui quase metade do embrião.
O intestino já está na porção proximal, ou seja, já o cordão umbilical já saltou bastante, o intestino já dominou a parte do abdômen. Já vão começar a existir diferenças da genitália externa, mas ainda não é suficiente essas diferenças visíveis para a gente poder determinar qual é o sexo do bebê. Então, a gente pode ver aqui feições humanas de olho, embora a gente não tenha ainda uma pálpebra com função. Os rins vão começar a produzir a urina, e aí, pessoal, várias pessoas se preocupam, nossa, o feto, ele tem produção de urina. Sim, o feto vai ter produção de urina, só que essa urina, ela não vai ser tóxica para o feto. Além da urina, o feto tem produção de suor. Então, urina e suor são produzidos pelo feto, só que nesse momento, como quem faz toda a filtração é a mãe, e vem via corrente do cordão umbilical ali o que ele precisa se alimentar, essa excreção desse produto dele ainda é muito limpa, ela é quase por cento que 100% água. Então, ele fica nadando naquele líquido ali onde ele mesmo excreta a urina, e ele mesmo ingere a urina pelos canais da boca, né? Ele está circundado por um meio líquido, mas esse líquido não é tóxico para ele. Existe uma preocupação maior com relação às fezes. As fezes, elas estão no intestino, ou seja, aqui na barriga, né? Nessa cavidade abdominal do feto, mas muito dificilmente ela vai ser excretada. As fezes, elas se chamam de mecônio, certo? E o mecônio, ele só tem o momento que ele vai ser excretado é quando o feto nasce. No momento que o feto nascer, nas primeiras 24 horas de vida desse feto, ele vai ter a eliminação das fezes, que essas primeiras fezes das primeiras 24 horas a gente chama de mecônio. E elas são um resto, uma mescla de muco, de resto celular, de restos orgânicos, tá? Então, ela tem uma cor mais esverdeada e dificilmente o feto vai defecar dentro da mãe. Mas quando isso acontecer, o médico tem que estar alerta, porque se isso caso chegue a acontecer, é sinal que o bebê já está pronto, e se ele ficar muito tempo ali nesse lugar onde ele fez as fezes, ele pode começar a entrar em agonia. Ou sinal que alguma coisa não vai bem. Então, geralmente, quando o feto faz fezes dentro ainda da placenta da mãe, o médico opta por fazer uma cesárea, porque não é indicado que o feto fique ingerindo esses restos orgânicos. Embora tenha saído de dentro dele, e embora, né, tá dentro da mãe, tá protegido, não é muito aconselhável, tá? A urina e o xixi não tem problema, ele pode urinar, a urina e o suor não tem problema, ele pode urinar e suar o feto quanto ele quiser, porque eles são a composição dessa urina e desse suor é quase que 100% de água. Pessoal, nesse momento eu vou terminar a primeira parte, a gente retoma ainda falando desse slide na segunda parte da aula, tá? Se alguém não tiver entendido ou ficado alguma dúvida até aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Eu vou estar online no momento que vocês estiverem assistindo essa aula. Então, eu separei a aula em duas para poder facilitar o acesso de vocês, ok? Então, até aqui a gente encerra a primeira parte.